Direto ao ponto. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto. Olá, bom dia. Está a começar o Direto ao Ponto. Vamos hoje falar um pouco sobre algumas incidências ocorridas, portanto, no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito na semana passada, que investiga a gestão do Fundo de Solidariedade Social para o Turismo e Fundo de Ambiente, referente a 2018-2019. Falaremos dos dados referentes ao turismo, portanto, Cabo Verde já terá chegado aos 1 milhão de turistas entrados, isto em 2023, e falaremos também do encontro que o chefe do governo manteve no SAL com o grupo de senadores dos Estados Unidos da América, e ainda há de haver tempo para lançarmos o olhar ao que aconteceu nos últimos dias no Senegal. Tem um novo presidente que toma posse hoje. Portanto, o país vai começar um novo ciclo político com um novo presidente. Temos em estúdio António Monteiro da UCIT, em São Vicente. Aqui na praia temos o Celso Ribeiro, representante do MPD, e a deputada Carla Lima, representante do PAICV. Carla Lima, vamos começar por si. As primeiras incidências da Comissão Parlamentar de Inquérito denotam que, portanto, há um debate que está a ser feito, aliás, parte de um debate que está a ser feito com relação a transferências e não transferências de fundos para a Câmara Municipal da Boa Vista. O presidente, o PCA do Fundo de Turismo, disse que o montante transferido foi feito dentro do quadro da legalidade e que caberá, isto em 2017, e que caberá à edilidade da Boa Vista justificar os fundos para que possa merecer mais transferências, e disse também que a Câmara Municipal da Boa Vista, portanto, não tem razão quando diz que não está a receber fundos nos últimos tempos. Bom dia. Bom dia, Levi Salomão. Bom dia ao Sr. Deputado Celso e também ao Sr. Deputado António Monteiro. Muito bom dia também aos ouvintes que nos acompanham. Bom dia ao Máriozinho. Em relação à CPI, eu devo ressaltar que a CPI está em curso, ou seja, o inquérito ainda decorre, e acredito que neste momento estar a analisar os depoimentos pode ser um pouco prematuro, tendo em conta que a CPI funciona na lógica de que cada responsável presta o seu depoimento, depois há contrapontos, há documentos a serem consultados, e a partir daí é que depois se constrói um relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, onde se pode extrair as principais conclusões para saber se realmente os fundos foram bem ou mal utilizados. Neste momento temos este depoimento, mas temos também o próprio relatório da Inspeção das Finanças, que aponta irregularidades e ilegalidades graves. Portanto, é preciso também ter em conta que essas declarações não podem ser avaliadas de forma desgarrada daquilo que diz o relatório em relação à transferência e justificação dos fundos e também em relação àquilo que a CPI vai apurar. No entanto, há que dizer que há outras incidências dessa CPI que merecem ser avaliadas, nomeadamente a decisão da presidência da CPI de alterar o âmbito do inquérito, isso à revelia da plenária, tendo em conta que a plenária tinha aprovado que o âmbito do inquérito seria sobre fatos ocorridos desde a criação do fundo, e agora, em sede da CPI, o presidente e o grupo que o suporta decidiu que apenas fatos ocorridos após 2016 é que devem fazer parte da CPI. Se por um lado isso coloca alguma questão relativamente à forma como foi alterado o âmbito, é preciso dizer também que isso só mostra que o Movimento para a Democracia desistiu das suspeições que tem lançado ao longo dos anos sobre a governação
do PAICV na questão dos fundos, tendo em conta que se decidiu que não há matéria a ser investigada antes de 2016 sobre a gestão dos fundos, quero dizer que a governação do PAICV ficou livre dessas suspeições e acusações que tanto fizeram manchete e tanto serviram para discursos inflamados no Parlamento cabo-verdiano, tentando também de alguma forma lançar suspeições e manchas sobre governantes e pessoas que fizeram a gestão do fundo. Nós entendemos que essa decisão, que foi uma decisão do Movimento para a Democracia, de alterar o âmbito deste inquérito, tem que ser assumido também como uma desculpa, a palavra me fugiu, mas como uma confissão de que aquilo que andaram a fazer relativamente à questão do Fundo de Ambiente era mais por politiquice do que por ter provas de que havia alguma ilegalidade grave na gestão do fundo antes de 2016, tanto é também que a Justiça já arquivou os processos e o MPD acabou por assumir que realmente não há nada relativamente às suspeitas da governação anterior. Quero aqui pontuar que o seguinte, nós estamos, este tema veio a debate porque também a CPI foi, os inquéritos no âmbito da CPI são públicos e a comunicação social esteve presente, são dados que vieram para a comunicação social, porque também ela lá esteve presente, muito embora não tenha tido a possibilidade de estar presente noutras situações, o que nós depois poderemos analisar. Mas saindo para a notícia são factos que aconteceram durante a semana e este é o espírito do programa. Caberá certamente, os senhores estão livres de ser comentários ou não sobre este assunto. Celso Ribeiro, desculpe. Muito bom dia. Aproveito igualmente para cumprimentar os colegas do painel, o colega e amigo Monteiro em São Vicente, o colega Carla e jornalista Levi e o nosso amigo técnico que está aqui conosco a permitir que os nossos rádio ouvintes também nos seguissem lá em casa, no país e na nossa imensa diáspora. Relativamente a este ponto, nós, no primeiro momento, ao recebermos os pontos a serem debatidos, posicionamos claramente, e eu ali corroboro com a colega ao dizer que, por ser um assunto, e o regulamento e o regimento da Assembleia Nacional é muito claro neste sentido, porque o CPI, por ser público, pelo facto de ser público, mas também nós achamos, eu pessoalmente e o nosso grupo considera que este debate devia ser feito então pelas pessoas que não pertencem ao Parlamento, porque todos os grupos parlamentares têm representação na CPI e estando ainda em segredo para depois, porque vai-se produzir o relatório, posteriormente vai ser debatido na plenária da Assembleia, consequentemente a sua aprovação e todas as medidas que podem decorrer daí, nós pensamos que eu, pessoalmente, ao fazer este debate, estou a desrespeitar os meus colegas, que são 6 elementos que compõem o grupo, porque o grupo é constituído por 11 elementos, e posicionamos logo no início, quando recebemos o convite para participar, que nós pensamos que este não era o momento, assim como acabou de dizer a nossa colega, e, portanto, eu, pessoalmente, abstenho de estar aqui a fazer comentário relativamente aos assuntos que ainda estão a ser apurados, porque o próprio regimento, a página 125 da Assembleia Nacional, secção 9, debates, portanto, inquéritos parlamentares, secção 10, peço desculpa, claramente faz referência a este propósito e o próprio papel da CPI, que não é nem mais nem menos do que um tribunal, e os assuntos estão ainda em segredo. Portanto, não faz sentido nós, os deputados, estar aqui a colocar em causa o papel dos próprios colegas que estão a fazer um trabalho que nós devemos aguardar serenamente e na altura própria, assim como foi feito anteriormente, vamos debatê-lo com toda a objetividade e responsabilidade. Dizer que a alteração do âmbito eu não posso concordar, porque já foi feito um inquérito no âmbito anterior. Portanto, não se vai alterar o âmbito nas sessões da Comissão e, consequentemente, foi decidido que é
posterior não é porque estamos a desviar do anterior. O anterior já foi provado. Só não foi prescrito pelo tempo. Não é porque teve, de facto, nós já debatemos bastas vezes e com números o que é que aconteceu na execução e na utilização dos fundos anteriores. Foi momento de má memória para o país. E temos todos os elementos, podemos debatê-lo com toda a segurança. Foi entregue nos tribunais. O que aconteceu é que sim, prescreveu pelo tempo, não é porque não foram provados até houve, tanto o Tribunal de Contas como o próprio Tribunal, a reposição dos valores e os visados foram notificados. Portanto, eu acho que, do nosso ponto de vista, é um não assunto, porque o que nós apelamos é que deixemos a Comissão de Inquérito trabalhar, já fazer o seu trabalho, na altura certa, o próprio Parlamento vai debater se houve, de facto, o que acabou de dizer a colega, no momento certo, havemos de argumentar e debater os pressupostos iniciais e depois, a partir daí, sim, eu penso que teremos todas as condições e os elementos para fazer um debate com objetividade aqui ou noutro espaço que se achar conveniente. António Monteiro, reafirma esta ideia de que, portanto, nós trouxemos o tema, os senhores são livres de o debater, querendo ou não, portanto, quais são os comentários que têm para fazer sobre isto? Bem, bom dia, Levi Salomão. Bom dia aos colegas deputados aí na praia, no Estúdio da Praia, nomeadamente o amigo Celso Ribeiro e também a amiga Carla Lima. E aproveitar também, Levi, para cumprimentar os técnicos aqui que está connosco, o Nelson, aí na cidade da Praia, o Máriozinho Fernandes e todos aqueles técnicos que trabalham arduamente para que as nossas palavras possam chegar aos cabo-verdianos, quer aqui nas ilhas, quer na nossa imensa imigração. Levi, nós estamos em democracia, portanto, todos os temas devem ser passíveis de serem debatidos, todos. Independentemente daquilo que muitas vezes impõe as regras que nós, os seres humanos de uma forma geral e os políticos de uma forma em particular, acabam por criar. O que está em causa, sem sombra de dúvida, é um aspecto que é de extrema importância, tem a ver com a gestão da coisa pública. E os cabo-verdianos quererão saber, e aqui abro um parêntese para dizer que provavelmente no timing definido pelas comissões parlamentares de inquérito, os resultados. Mas nós o que aqui pensamos é que quando a rádio propõe este tema, não visa, do meu ponto de vista, precipitar as conclusões desta CPI. A rádio, como outros órgãos da comunicação social do Estado, participam nestas audições e nós, nesta audição propriamente dita, CPI, da utilização dos fundos de turismo e ambiente, nós fizemos uma proposta ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito para que junto da Assembleia Nacional pudesse desenvolver esforços para que houvesse transmissão em direto através do canal do Parlamento, o que nos foi comunicado, que foi aceito pelo Presidente da Assembleia Nacional, para precisamente os cabo-verdianos poderem ter todas as informações, mesmo que sem nenhum tipo de tratamento técnico ou político, para que cada um possa tirar as suas ilações, as suas conclusões, independentemente do relatório que normalmente é produzido no fim das CPIs. Isto para permitir que as verdades, e digo isto no plural, as verdades possam ser
interpretadas e encaradas por cada cidadão que tenha interesse em acompanhar esta mesma CPI da forma mais objetiva possível para este mesmo cidadão. E não chegar-se ao fim, produzir-se um relatório que muitas vezes gera dissenso, porque nem sempre consegue-se chegar a um entendimento nestes relatórios, porque o partido A diz uma coisa, o partido B diz outra e o partido C provavelmente dirá uma outra coisa completamente diferente. E então essa transmissão em tempo real desta CPI daria aos cabo-verdianos a oportunidade de, querendo, poderem fazer as suas próprias análises. E é neste sentido que eu entendo o agendamento por parte da rádio deste ponto, independentemente de estarmos, sem sombra de dúvida, como disse o Celso e bem, e também a própria Carla Lima, maniatados, amarrados por determinadas regras internas que impedem os deputados que fazem parte, repara, os deputados que fazem parte, e eu aqui faço parte, da comissão, de pronunciarem sobre os assuntos corridos. Daí que nós temos que abrir os livros todos. Nós temos que permitir que as informações, as verdades, e aqui mais uma vez no plural, possam chegar aos cabo-verdianos e estes, em função daquilo que ouvirem, em função daquilo que verem, chegarem às suas próprias conclusões e decidirem qual das verdades é a verdade que lhes satisfaz. Daí que nós entendemos que é uma matéria que ainda continua na CPI, porque ainda não se produz o relatório, não se vai aqui debruçar sobre os meandros daquilo que os deputados depois irão decidir sobre o relatório, o que o relatório irão produzir, mas aquilo que veio a público, e tendo em conta este pedido que o CID fez na Comissão para precisamente fazer-se a transmissão, não vejo nenhuma razão para não debatermos. Até porque há aqui um assunto que nós consideramos que é interessante. Repare que na última semana nós tivemos a informação que os jornalistas, numa das audições, foram colocados fora da sala da audiência. Já lá vamos, António. Portanto, tendo em conta esse nuances, penso que não haverá nenhuma dificuldade, respeitando em parte aquilo que dispõe as regras da CPI, não trazer ao lume as informações que os deputados que fazem parte da comissão detêm, falar sobre a questão. Porque nós estamos aqui, nós queremos informar o máximo possível a sociedade civil para que possam entender na realidade o que é que se passa, o que é que se passou, sem entrarmos em detalhes que poderão aí sim ferir as regras da CPI. Vamos avançar. Carla Lima, dizia o António Monteiro há bocado que os jornalistas foram escusados, portanto, em duas audições. Esta é uma matéria que eu tinha também para os senhores refletirem sobre isso. Fará sentido, portanto, em audições deste tipo, se recusar a comunicação social? Faz sentido? Eu, por princípio, concordo com o amigo António Monteiro quando diz que as audições, sendo públicas, é um fator que agrega em termos de transparência e para que se possa também esclarecer a opinião pública sobre o que se passou na gestão dos fundos. Concordo com a ideia também de se transmitir as sessões. Aliás, acho que é algo que a Assembleia até já tem condições de fazer. Relativamente... Isso foi aceito, a proposta foi aceita. Se a proposta... Eu não faço parte da CPI, portanto não posso falar desta CPI em particular, não faço parte. Não posso falar claramente o que é que aconteceu na sala, mas o que eu entendo é o seguinte: se há uma proposta de transmissão,
A proposta foi aceita. Há as condições para o fazer, a Assembleia já devia estar a fazer. O que quer dizer que não há nada que impeça os jornalistas de assistir à audição. Porque se não assistem na sala, podem assistir online ou podem assistir através das plataformas da Assembleia. Portanto, eu acho que a presidência da CPI é que devia dar uma explicação à comunicação social do porquê de não poderem assistir às sessões. Eu só ressalvo que a única justificação possível que poderia haver era de o auditado, no caso, ou a pessoa que estava a fazer a audição, não se sentir confortável de falar à comunicação social. Mas eu acho que sim, em sede de CPI, quando mais transparência, melhor, para que o público tenha todas as informações necessárias, para que as pessoas possam acompanhar a par e passo todo o processo e depois, independentemente do relatório e das conclusões a que se chegar na CPI, as pessoas tenham condições de tirar as suas próprias conclusões, porque nós estamos a falar de matérias em que, em casos extremos, são passíveis de procedimento criminal. Não é novidade que há relatórios de CPIs que depois são enviados ao Ministério Público quando se nota que há indício de crime, por exemplo. Portanto, estamos a falar de bens públicos, de dinheiros públicos, portanto, faz todo o sentido que haja a máxima transparência possível e que as pessoas, querendo, possam acompanhar e ter todas as informações sobre os trabalhos da CPI durante todo o processo. A comunicação social foi convocada, apareceu, esteve no local, isto depois de uma nota de imprensa enviada, um convite enviado, e chegado ali, perguntou-se à pessoa se queria ou não ser, portanto, a presença da comunicação social, e disse assertivamente que não. A lei, há dispositivos legais que dão à Comissão essa prerrogativa de aceitar ou não comunicação social, mas há que haver algum procedimento. O procedimento que eu já tinha feito referência também é esse, Levi. Normalmente, isso da experiência que eu tive da CPI, da TSV que eu participei, sempre se pergunta no início à pessoa que está a ser ouvida se ela concorda com a presença da comunicação social. No caso de não concordar, normalmente o presidente da CPI pede que os jornalistas se retirem. Se foi isso que aconteceu, é a regra. Normalmente é assim que se faz nas comissões parlamentares de inquérito. É certo também que nós temos que olhar para o direito da pessoa que está a ser ouvida de não querer ter a sua imagem, a sua voz exposta na comunicação social contra a sua vontade. É preciso ter isso em conta. Sérgio Ribeiro. Não, claramente. Eu aqui acho que nós estamos a insistir num assunto que, do meu ponto de vista, não faz sentido. Nós estamos a procurar esclarecer. Porque é isso que eu estou a fazer também. Estou a responder com este propósito. Ninguém está a fugir aqui ao debate. Aliás, o próprio Parlamento há muito tempo está a tentar criar o próprio canal para aumentar o grau de transparência e a interação, porque a partir do programa Parlamento Aberto tem-se criado vários mecanismos de forma a facilitar a transmissão, e há muito tempo que já chegou a acordo para a transmissão não só das sessões parlamentares, como também todos os trabalhos das comissões, independentemente das comissões de inquérito, que podemos considerar que é o pontual, mas também das comissões especializadas, o trabalho das comissões especializadas, exatamente para ter uma maior interação e uma maior informação. Eu não creio que aqui eu não posso concordar com o colega Monteiro, porque ele pertence à comissão. Eu não sei, se não eu peço desculpa, mas acho que ele pertence à comissão. Eu percebi que ele é um dos elementos da comissão, porque o Ciro tem um elemento. E eu, não estando na comissão, estar aqui a comentar os trabalhos que estão a decorrer, porque não é comentar a gestão do fundo, porque o que foi dito aqui é da comissão de inquérito que está a trabalhar neste momento. Eu considero que não será justo, e nem da minha parte considero ser ético, estar a comentar algo que ainda está a decorrer. Relativamente aos assuntos, nós já debatemos assuntos sobre a aplicação dos fundos nos vários debates. Acho que o debate que mais se tem feito no nosso Parlamento é o debate sobre a transparência. E nós estaremos sempre disponíveis para o fazer, porque não temos nada aqui a esconder, e debatemos com toda a naturalidade e objetividade, e temos feito. Agora,
Relativamente a este caso em concreto, não consideramos ser justo porque a MPD tem 6 elementos, o PSV tem 4 elementos e o CIR tem 1 elemento. E neste momento o trabalho está a decorrer. Estamos aqui a tentar tirar conclusões, a antecipar conclusões, a tirar relação relativamente a um assunto que ainda está a ser investigado. Porque, como eu disse inicialmente, o artigo 292 dos inquéritos parlamentares diz que a Comissão de Inquérito goza de poder de investigação própria das autoridades judiciais e demais poderes de direitos previstos na lei, sem prejuízo na Constituição. Portanto, aqui nós temos que guardar o sigilo, guardar o relatório, por forma a evitar que nós, os políticos, tentamos passar alguma pressão. É o meu entendimento. Não é que não se quer debater, não. Estaremos abertos para debater quando temos objetivamente os factos, as conclusões. Porque aqui dizer que, tendo o relatório, não reflete a visão da Comissão, eu acho que aqui também não estamos a respeitar os nossos colegas que estão ali arduamente a trabalhar. Como já foi dito aqui, e eu complemento, não creio que será poder do Presidente expulsar quem quer que seja da sala, porque é público. Agora, quem está a ser inquirido, a ser ouvido, tem a legitimidade de querer ou não prestar declaração perante a comunicação social. Não estando presente, é a conclusão que eu posso. Pode ser que o inquirido, no momento, não estava à vontade para o fazer à frente da comunicação social. Mas o Presidente, por si só, não acho que tem poderes para expulsar quem quer que seja da sala. António Monteiro, vamos concluir consigo este ponto. Sim, Levin, eu penso que... Com relação à escusa dos... Sim, com certeza. Já lá vou. Não, eu gostaria só que talvez não fui bem entendido. Eu tentei explicar a opinião da UCID sobre esta matéria, porque nós entendemos que, sendo uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, o que se pretende é trazer as verdades. Repare que eu volto a frisar no plural, as verdades. Porque cada um de nós temos a nossa verdade. E muitas vezes a nossa verdade não é coincidente com a verdade do outro. E eu disse que para se esclarecer a opinião pública, aqueles que interessam por estas matérias, eu pessoalmente, na Comissão, fiz uma proposta para que se fizesse a transmissão online dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. E fui informado na Comissão que sim, foi aceito pela mesa da Assembleia, pelo Presidente da mesa da Assembleia. Ora, e é aqui que eu estou a pegar, porque nós temos que ter em atenção que o que se pretende é analisar a utilização de fundos. E eu disse também, aqui, colega e amigo Celso, eu não estou a falar do relatório agora, não. Eu estou a trazer os exemplos que nós temos. Celso, nós temos produzido vários relatórios das comissões parlamentares de inquérito em que não há entendimento entre os partidos. A UCID só agora está a participar. Nós só nesta legislatura estamos a participar, porque antes nós não participávamos. Mas eu recordo, estou no Parlamento desde 2006. Nunca, Celso, houve uma única comissão parlamentar de inquérito que desse os frutos em termos de esclarecimento. Nunca houve. E nós temos que ter essa preocupação de termos relatórios que sejam relatórios objetivos para o esclarecimento da sociedade civil cabo-verdiana. Porque nós estamos a falar de dinheiros públicos. E os gestores, do nosso ponto de vista, e admitimos que possamos estar errados, repito, admitimos que possamos estar errados, devem saber que, ao estarem a fazer a gestão da coisa pública, têm que, em momentos, quando forem solicitados, esclarecer. Ou nos órgãos judiciais, ou junto da sociedade civil, ou junto de quem quer que seja, que peça as informações. E aqui costuma-se dizer muitas vezes,
A transparência não pode ser uma palavra vã. A transparência tem que ser sempre colocada em cima da mesa para que possamos, a todo momento, saber como é que os fundos públicos foram gastos. E eu tenho alguma dificuldade, pessoalmente. Quer dizer, nós vamos esclarecer uma determinada situação para a população, que é a população, não é a Comissão Parlamentar de Inquérito em si. A Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento. Tem que concluir. É um instrumento para trazer a verdade à tona. E a população quer saber. De forma que nós entendemos que, por um lado, o cidadão, todos os cidadãos, têm direito a definir como estar e como agir, têm direito a definir como estar e como agir, mas quando nós estamos na gestão da coisa pública, nós estamos automaticamente expostos. Automaticamente expostos. E nós não podemos escudar nos nossos direitos de não falar para a comunicação social para deixar que continuem a haver dúvidas. Repare que em todas as sessões que eu participei, por acaso na última não participei porque estava na rádio, todos os membros que lá foram não tiveram nenhum problema em dizer sim, nós não há problemas, a comunicação social pode ouvir-nos. Mas porquê que aqui há outras situações? E quando se analisa, não se pode ter comunicação social. Certo, obrigado, António. Não sei, eu penso que aqui, independentemente daquilo que está gizado no regimento da Assembleia Nacional, há, para além daquilo que está escrito na Assembleia, no regimento, para além é o esclarecimento. E aqui a abertura do espírito deve ser total para o cabal esclarecimento da sociedade civil cabo-verdiana. Obrigado. Vamos passar para o ponto 2. Vamos falar do turismo. O setor hoteleiro em Cabo Verde ultrapassou a barreira dos 1 milhão de hóspedes em 2023, registrando um aumento de 20,9% face ao ano de 2022. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas, o ano passado fechou com 1.010.739 hóspedes, que proporcionaram mais de 5 milhões de dormidas. Vamos começar este ponto por si, Celso. O que é que lhe dizem estes números? Bom, primeiramente para dizer que nós temos que, de facto, regozijar com os ganhos que o turismo vem proporcionando à nossa economia e aos cidadãos, e dizer que é o resultado de um árduo trabalho que tem sido feito logo após a pandemia, porque nós tivemos em 2020 um encerramento total, todos os países, o mundo estava fechado, e nós conseguimos preparar para, na altura da abertura, ter uma retoma com impacto tão forte como estamos a ter. Por exemplo, o Banco de Cabo Verde já tinha reconhecido no seu relatório de política monetária de abril de 2020 o bom desempenho da economia e o ciclo de crescimento dos últimos anos, fruto de uma contínua melhoria do indicador de clima económico, particularmente dos serviços, e também o sentimento dos empresários, e das condições criadas com a política de retoma, onde foi disponibilizada a volta de 9 milhões de contos, proporcionando de facto a confiança para que hoje estamos a festejar, podemos assim dizer, celebrar este ganho que é de todos os cabo-verdianos. Portanto, Cabo Verde atingiu mais de 1 milhão de turistas em 2023, muito por força do último trimestre, convém dizer isso, que registrou um número considerável de turistas, muito acima dos números registrados nos quartos trimestres dos anos anteriores, crescendo cerca de 20% relativamente a 2020 e 24% comparativamente a 2029, que é o ano que nós consideramos ser o mais positivo de todos. Em termos de dormir, ou seja, o número de noites nos estabelecimentos hoteleiros registrou também um total de 5 milhões, acima dos 4 milhões registrados em 2022. A nível de distribuição de turistas, aí sim temos um trabalho ainda a fazer, porque ainda continuamos a ter maior peso no Sal, que tem mais de metade, a volta de 57%, Boa Vista 25%, e Santiago ainda apenas a volta de 9%. Portanto, temos um trabalho a fazer para levar os turistas às outras ilhas, e este trabalho deve ser relacionado com mais oferta,
isto é, mais estabelecimentos de alojamento, bem como mais promoção das ilhas por forma a tornar-nos também mais harmonioso a distribuição por outras ilhas. No respeito ao mercado de emissores, ainda continuamos com o maior peso do Reino Unido, a volta de 26%, Alemanha, terceira posição para o mercado da Bélgica, mais Holanda, e Portugal fica na quarta posição. E aí temos um fator muito importante que demonstra que temos a estadia média à volta de 5 dias, que demonstra que temos a alteração do perfil de turista que começa, do nosso ponto de vista, a privilegiar a visita a mais do que uma ilha. E essa recuperação do número, como eu disse inicialmente, da fase pré-Covid, está a acontecer mesmo havendo as crises internacionais, convém dizer também, e o que demonstra que o nosso destino tem sido sustentado e muito procurado. As medidas implementadas pelo governo nos últimos anos, designadamente a isenção de visto para cidadão de mais de 40 países, as ações pontuais de marketing do Ministério do Turismo direcionadas para determinados mercados, nomeadamente Espanha, países do leste da Europa, do nosso ponto de vista, com os resultados que estamos a alcançar, começam a dar resultado. E nós nunca devemos esquecer que a potência das pessoas para viajar nesta fase também pós-Covid ajudou. A meta de 1,2 milhões de turistas para 2026, do nosso ponto de vista, deverá ser concretizada, está ao nosso alcance, tendo em conta os resultados que nós estamos agora a celebrar. Obviamente as nossas metas não devem ficar apenas pelo número, mas também pela qualidade dos serviços. Neste primeiro momento é o que me apraz dizer que o turismo, pelo seu peso, pela sua importância e pelo seu peso particularmente no nosso produto interno, deve ser acarinhado, e já chegamos a um momento onde a diversificação é necessária e faz todo o sentido. Muito obrigado. António Monteiro, que leitura é esses números? Levi, o que nós temos que dizer sobre estes números é que, pronto, nós vamos querer sempre que Cabo Verde continue a criar as melhores condições para que possamos ter no país mais visitantes. Ter mais visitantes significa ter mais estrangeiros na nossa terra, e ter mais cabo-verdianos que vivem lá fora também a visitar a nossa terra e a conviverem, estes últimos, com as respectivas famílias. Isto é bom, sem sombra de dúvida, é bom, que traz músculos, porque traz músculos à economia cabo-verdiana e, com certeza, cria uma maior capacidade de riqueza no país, que, devidamente bem gerido, vai, com certeza, combatendo a pobreza no país. Isto não há volta a dar. É muito bom e é preciso que se continue neste caminho, criando as melhores condições. Agora, nós temos é que ver internamente as nossas condições para que possamos continuar a ter este ritmo de crescimento. Porque os turistas, quando vêm ao país, nós temos um país de Morabeza, continuamos ainda a ter um país de Morabeza, apesar dos casos extremamente preocupantes que vão surgindo aqui e acolá, em termos de segurança acima de tudo, mas apesar destes casos, repito, continuamos a ter um país de Morabeza. E aqui é preciso que todos nós, e com uma responsabilidade maior para o governo, trabalhar no sentido de preservarmos esta Morabeza, preservarmos, ou melhor, aumentarmos a capacidade de segurança, não só aos cabo-verdianos, mas também aos turistas que nos visitam, e irmos de forma programática, de forma objetiva, lutando para que a pobreza vá descendo de forma também ela acelerada, para que as nossas famílias, as nossas crianças, os nossos jovens possam ter a qualidade de vida que lhes permita
também ter a dignidade da pessoa humana. E se nós fizermos isso, se o governo tiver esta capacidade de internamente criar estas condições, nós acreditamos, o CID acredita que o país, tendo em conta todo o historial que nós temos tido desde a independência até agora, teremos capacidades para aumentarmos este número ainda muito mais. E aqui também é preciso alertar que nós não temos que preocupar só com o aumento dos números. É preciso termos em atenção a questão das alterações climáticas. Termos em atenção que é preciso diversificar o turismo não para as outras ilhas, para Santo Antão, que está num ritmo interessante, mas é preciso mais investimentos, é preciso dar às pessoas que estão neste ramo condições para poderem melhorar e expandir os seus negócios. É preciso apostar mais fortemente na Ilha do Maio, que tem praias lindíssimas, tem um povo extremamente amável. É preciso apostar mais na Ilha de Santiago, no Fogo. Quer dizer, nós temos que expandir, temos que dar oportunidades às outras ilhas, não só a Ilha do Sal, que está bem melhor do que todas as outras, a Ilha de Boa Vista, que também está a seguir este caminho, mas para nós conseguirmos isto, Levi, é preciso que as condições internas, e aqui a questão do transporte torna-se fundamental, porque nós não conseguiremos fazer o turismo crescer muito mais para 1,5 milhão ou para 2 milhões de visitantes num ano, se continuarmos com estas dificuldades que já são crónicas. São dificuldades crónicas que, infelizmente, nós não estamos tendo capacidade para ultrapassar estas dificuldades. E isto é que não se entende. Portanto, vou concluir dizendo que o facto de termos atingido mais de 1 milhão é extremamente importante. Agora, nós queremos que as condições internas continuem a ser paulatinamente melhoradas para termos 1,5 milhão ou 2 milhões no mais curto espaço de tempo e, consequentemente, podermos ter recursos internos, recursos financeiros, para podermos garantir qualidade de vida e reduzirmos de forma drástica a pobreza aqui nas ilhas de Cabo Verde. Certo, muito obrigado, Carla Lima. Como é que comenta estes números? É certo que o crescimento do turismo é algo que é importante para Cabo Verde, o desenvolvimento do turismo, o aumento do número de turistas. Temos sempre que lembrar que cerca de 25% do PIB cabo-verdiano está ligado ao turismo, portanto é preciso realmente valorizar sempre o desenvolvimento do turismo. Mas é preciso também lançar um olhar sobre esses números e há alguns comentários a tecer, algumas notas que se deve fazer. Essa meta, a primeira nota é que essa meta de 1 milhão de turistas por ano não é uma meta que foi estabelecida agora pelo Governo, ou seja, o Governo tinha estabelecido esta meta desde de 2021, de chegar a 1 milhão de turistas, ou seja, já chega um pouco tarde em relação àquilo que tinha sido a promessa do Governo. Mas também é preciso dizer o que nós temos neste momento. O crescimento do turismo está muito ligado às infraestruturas que foram construídas pela governação anterior. Porque durante toda esta governação do Movimento para a Democracia, os investimentos em infraestruturas têm sido muito fraco, têm sido quase inexistente, pelo menos em relação ao ritmo que os cabo-verdianos já estavam acostumados na governação anterior. O crescimento do turismo não pode ser desassociado da construção de portos, de aeroportos, de estradas, de promoção de investimentos turísticos, e tudo isso foi feito na governação anterior. Nós não vemos agora este mesmo ritmo de crescimento em termos de criação de condições para a valorização e o crescimento do turismo em Cabo Verde.
Há também uma questão que é bastante importante, que é a questão da diversificação do turismo. O próprio deputado Celso fez referência que a maior parte desses números verifica-se em ilhas como o Sal e também a Boa Vista, que recebe voos internacionais e voos charters. Quando falamos da diversificação e da exploração das potencialidades das outras ilhas, os números não têm esse grande crescimento. Porquê? Porque em Cabo Verde nós temos um problema que é grave, que é o problema dos transportes interilhas. Nós não podemos ambicionar ter a sustentabilidade do ritmo de crescimento turístico se não tivermos um sistema de transporte fiável que permita que quem visite Cabo Verde tenha esta opção de conhecer 2, 3 ou 4 ilhas no mês, por exemplo. Ou conhecer 2 ilhas em 15 dias. É praticamente um sacrifício que as pessoas não estão dispostas a fazer para se deslocar a uma outra ilha. Isto quando nós falamos de turismo. O transporte, para garantir esta mobilidade, tem que ser fiável, tem que ser eficiente, tem que ser cómodo, tem que ser de qualidade. E isso nós não temos ainda no transportes interilhas e é preciso que o Governo assuma que realmente tem um problema, que prometeu desde 2016 aos cabo-verdianos um sistema fiável de transportes interilhas e, entre avanços e recuos e negócios falhados, ainda não conseguiu dar aos cabo-verdianos os transportes interilhas que os cabo-verdianos precisam. E isso é um entrave ao turismo, é um entrave que é reconhecido por todos os operadores turísticos e quem nunca dá o braço a torcer é o Governo em relação a esta matéria para ver que realmente falhou em toda a linha quando falamos de transportes interilhas. Celso, ouvia o Presidente da Câmara de Turismo tecer comentários em relação a estes números, dizendo que isto é normal pelas qualidades do país. Mas chamou a atenção para a necessidade de se investir um pouco mais, portanto, no setor do turismo. Chamou a atenção para a necessidade de se fazer de se fazer alguma manutenção nas infraestruturas existentes e, em particular, as estradas que estão, enfim, no entender dele, em péssimo estado no Sal e aqui na praia. Não, rapidamente para dizer que o último discurso da colega Carla demonstra, de facto, algum saudosismo relativamente às infraestruturas, mas eu acho que de facto nós devemos celebrar. O presidente da Câmara, como disse o senhor jornalista, eu não vi, se o disse é a opinião dele e nós respeitamos, mas eu considero que está-se feito um trabalho muito consistente, porque nós nunca devemos esquecer que onde é que nós partimos. Por exemplo, não reconhecer que nós estamos aqui a debater um pouco no achismo, porque o que diz o relatório do Banco de Cabo Verde, o que diz o relatório do Fundo Monetário Internacional, que nós tivemos crescimento consistente e sustentado, sobretudo pelos serviços, particularmente dos transportes, 2019, nós tivemos uma queda abrupta em 2020, pelos motivos que todos nós sabemos. E não reconhecer isso, aí sim, é que não é dar braço a torcer. E depois dizer relativamente aos transportes, e eu disse na minha intervenção que, de facto, nós chegamos a tudo isto mesmo com as dificuldades do transporte. Agora, nós também não podemos esquecer o que é que nos foi deixado relativamente ao transporte, que é um debate que bastas vezes já foi feito aqui, portanto não volto a repetir. O que eu quero aqui, de facto, transmitir são aspectos positivos que o próprio Banco de Cabo Verde faz referência, o Fundo Monetário faz referência, o Grupo de Apoio Orçamental faz referência. Portanto, dizer que nós encontramos a infraestrutura, sim, e vocês, eu vou pegar aqui numa palavra que é do próprio ICV, quando convém gestão, governar é uma corrida de estafeta, mas as infraestruturas por si só não criam valores. Foram criadas condições, incentivos que atraíram e fixaram os investidores. É verdade. Porque nós, por exemplo, após a Covid, foi criado uma linha com 9 milhões, com taxa de juros nunca visto, nunca praticado aqui em Cabo Verde. E estamos a ter os resultados.
desta política implementada pelo Retome. Relativamente às infraestruturas, nós temos quem fez os projetos de requalificação das cidades. Por exemplo, Pedronal de Santa Maria, realojamento da população de Alto Santa Cruz, bairro de Boa Esperança, a capacitação de técnicos para a hotelaria pela Escola de Turismo, a construção de estradas de acesso às zonas com interesse turístico, passeios marítimos, Tarrafal de Santiago, Baía das Gatas, Praia de Beca e Mosteiros, Marginal de São Miguel, Porto Novo, portanto, miradouros, tudo investimentos feitos com resultados da aplicação direta do Fundo de Turismo. Uma aplicação rigorosa, consistente, por mais que se queira dizer, não se pode tirar o contrário. Construção de miradouros de diferentes ilhas, sinalização e mapeamento de trilhos turísticos, patrocínio da AM, do Carnaval, kitesurf, enfim, temos aqui resultados que nos conduz, demonstra, e eu volto a repetir, faz falta alguma diversificação, mas já estamos a ter. E se reparar também, analisando os dados que nós temos, uma grande vantagem é que agora a maioria dos turistas não estão a viajar apenas com os operadores. Estão a fazer pela iniciativa própria. Isto demonstra confiança e é o caminho, porque são esses turistas, porque existe o inquérito de grau de satisfação do turismo que o INE realiza trimestralmente, e tem lá informações importantíssimas que demonstram exatamente o que eu acabei de dizer aqui, que os turistas, essa diversificação já está a existir e os turistas não estão a utilizar apenas os operadores turísticos, isto é, o all-inclusive, para o nosso destino. Já estamos a ter o caminho que é o que deixa de facto o resultado na população. E nós temos os dados, todos os dados a demonstrar que temos um crescimento sim económico e temos a distribuição, que é o desejável. Não, é o caminho que se está a fazer. Porque se não tivéssemos a distribuição do rendimento, não teríamos a diminuição da dívida, não teríamos a diminuição do desemprego, não teríamos a diminuição da pobreza. Os senhores, são factos, são dados. E existem, portanto, nós temos de facto que celebrar. De facto, existe um longo caminho relativamente aos transportes. Nós reconhecemos e temos debatido bastas vezes essa situação, mas estamos a recuperar e o objetivo é melhorar, de facto, porque se na altura nós não tivéssemos, está a dizer que chegámos relativamente tarde com 1 milhão de turistas, mas vocês não tiveram nenhum percalço. Então por que não atingiram anteriormente? Com todas essas infraestruturas. Houve crises também durante a governação do PCV e o colega sabe. Agora, comparar as crises imobiliárias com a Covid, portanto, acho crises. que dizer não que não faz há sentido. percalços, é isso que eu estou a rebater. António Monteiro. Dizer por que não atingiram então? Vamos a São Vicente, António Monteiro. Não, Levi, aqui um aspecto que nós temos que ter sempre em linha de conta, e eu disse isso na minha primeira intervenção. Nós podemos atingir 1,5 milhão ou 2 milhões de turistas, ou de visitantes, vamos chamar-lhes visitantes, quer sejam eles estrangeiros e quer sejam eles nacionais, porque os nacionais também vêm e trazem muita coisa ao país, desde conhecimento, recursos financeiros e muito mais. E nós temos que criar as condições internas, melhorar as condições internas. E eu disse há bocado, melhorar cada vez mais. E quando digo melhorar cada vez mais, nós estamos a admitir que tem havido algumas melhorias. E eu falei da segurança, que é um aspecto determinante. Na semana passada, ou há 2 semanas atrás, se não me falha a memória, nós tivemos, por exemplo, aqui em São Vicente, ataques a turistas. Ora, é uma má imagem que nós estamos a dar. Então, não basta só termos a preocupação com estes aumentos. Porque se nós analisarmos aquilo que foram as dormidas, vou dar um exemplo muito simples, as dormidas. Em 2019, foram cerca de 5.117.403 e em 2023, 5.150.806 turistas. Isto é, tivemos um aumento em termos de dormidas entre 2019 e 2023 de 0,7%. E a questão que se deve aqui colocar
Qual é a razão? Porque é que houve um aumento de turistas, interessante, entre 2019 e 2023, mas em termos de dormidas, quase que manteve-se o mesmo nível. Quer dizer, nós temos que, quando os turistas vierem, tentar que os turistas fiquem mais tempo. E para os turistas ficarem mais tempo, eles têm que sentir-se completamente seguros nas ilhas, em todas as ilhas, de Santo Antão a Brava, passando inclusive pela Santa Luzia, se for o caso disto. Ora, e esse trabalho tem que ser feito para garantirmos a segurança, não só aos cidadãos nacionais, mas acima de tudo também aos cidadãos que nos visitam, quer sejam eles estrangeiros, quer sejam eles também cabo-verdianos que residem lá fora. E este é um aspecto que tem que ser revisto com a profundidade necessária para que esta tranquilidade se mantenha. Mas, Levi, há aqui um aspecto importantíssimo. Nós temos que ver para outros aspectos, porque o turismo é extremamente bom, sem sombra de dúvida. Tem vários aspectos muito positivos, mas também tem alguns aspectos negativos. Mas não vamos ver para o lado, pelo aspecto negativo disto. O que nós temos que ver é que a nossa economia não pode ter só o pilar turismo. Precisamos diversificar a nossa economia de sorte que tenhamos a capacidade de apresentar aos turistas que vêm nos visitar, os estrangeiros acima de tudo, os produtos cabo-verdianos devidamente certificados, quer seja a nível agrícola, quer seja a nível das pescas, quer seja a nível de pecuária. E aqui também nós pensamos que estamos a ter algumas dificuldades, excetuando algumas empresas já devidamente organizadas que conseguem colocar os seus produtos em alguns hotéis, mas temos ainda um longo caminho pela frente para que este pilar turismo, com os satélites que irão girar à sua volta, nomeadamente da economia, no setor primário da economia, consigam transmitir, ou melhor, fazer crescer riqueza junto da população cabo-verdiana. E aqui, independentemente dos valores que disse o meu colega e amigo Celso há bocado, que o governo pôs à disposição, 9 milhões de contos, aqui eu acho que nós estamos a ter grandes dificuldades para podermos acompanhar esta evolução do número de turistas em Cabo Verde. Daí ser importante o governo abrir bem os olhos, ver os nichos de mercados que possam existir, preparar os nossos homens e as nossas mulheres para poderem acompanhar esta evolução e, consequentemente, poderem ter a capacidade de também estes gerarem mais riqueza para o país e, consequentemente, podermos ter um crescimento global equilibrado. E chamo a atenção... Para terminar, António. Para um aspecto que é fundamental, para terminar essa parte. Nós temos que ver que 2020 foi um ano terrível por causa da Covid-19. Nós caímos de forma abrupta. Daí que ter só o pilar turismo para garantir a sustentabilidade da economia cabo-verdiana é correr riscos grandes, ainda mais no mundo desestabilizado que estamos a viver neste momento, com a situação da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, com a preocupação que os líderes europeus de pré-guerra estão a anunciar na Europa. Nós temos que nos preparar. Temos que ter a capacidade de diversificar, não ficarmos pendurados só no poste do turismo. Precisamos semear mais postes para que, caso tenhamos alguma turbulência no poste do turismo, termos a capacidade de nos aguentarmos nos outros postos que semeamos em tempo útil. Muito obrigado, daí António. que estar aqui só com a intenção... Turismo é bom, é excelente, mas
tem que ter um impacto real na vida da Maria, que vive no Calhau, ou na vida da Joana, que vive aí no Sal, obrigado, vamos em Terra Boa, ou em qualquer outra parte do território nacional. É preciso estarmos atentos e não deixarmos levar, às vezes, por números que poderá nos trair. Terminamos este ponto consigo, Carla Lima. O que é necessário fazer para, enfim, aumentar ainda esta performance? Bom, começando pela questão do colega deputado Celso, que diz que há um saudosismo quando se fala em infraestruturas. Senhor deputado, eu não vejo como é que nós vamos desenvolver o turismo sem infraestruturas. É preciso entender, sim, que este aumento tem a ver com as infraestruturas construídas. Até porque eu não vejo valor acrescentado deste governo. Eu falei em portos, eu falei em aeroportos, eu falei em estradas. O senhor deputado falou em sinalização de pontos turísticos, em construção de miradouros. Há uma diferença aqui, senhor deputado. Agora, as infraestruturas também não são suficientes, é verdade. O que é que vocês deviam estar a fazer neste momento, tendo em conta que estas infraestruturas todas foram construídas pelo governo anterior, era investir no sistema de transportes. Porque eu não entendo como é que se pode fazer a diversificação dos pontos turísticos, a diversificação do turismo em Cabo Verde, sem um sistema de transportes. Como é que vamos investir no turismo no Maio se nós não temos transportes regulares, fiáveis e de qualidade para o Maio? Como é que vamos fazer isso em relação à Ilha Brava, que é lindíssima e que merece realmente que as suas especificidades sejam conhecidas por gente de todo o mundo, se a pessoa vai para a Brava, depois tem dificuldade em voltar ou não sabe quando é que volta? Como é que vamos fazer isso com São Nicolau ou com Santo Antão? A diversificação do turismo sem um sistema de transportes não é possível. Não é possível. E eu não vejo como é que isso pode ser feito se realmente o governo não encarar de frente que falhou na questão dos transportes interilhas e procurar soluções sustentáveis e viáveis para os transportes em Cabo Verde. A questão da diversificação da economia também é extremamente importante e está ligado à questão do transporte. Há não muito tempo saíram notícias de operadores económicos de São Vicente que forneciam produtos alimentares a hotéis na Boa Vista e que reclamavam de estarem na iminência de perder todos os seus produtos porque não havia ligações. A mesma coisa aconteceu com produtores agrícolas aqui na praia, que tinha aqui em Santiago, que tinha que enviar os seus produtos para as ilhas turísticas e não o fizeram porque também não havia um sistema de transportes. Ou seja, discutir o transporte, discutir o turismo sem olhar para a questão dos transportes, que é um caos em Cabo Verde, é preciso dizer isso e ser honesto, dizer que realmente é um caos, não vejo como. E esta diversificação que o governo passa a vida a repetir, que vai diversificar como? Com o quê? Se não consegue ter este sistema que permite que realmente sejam os nacionais e os turistas possam circular livremente com segurança e com a tranquilidade necessária, que consegue cumprir todo o seu agendamento. Se são 15 dias, são 15 dias. Se é uma semana que eu vou passar em São Nicolau. Não é o transporte que vai determinar se eu fico 10 dias ou 12, ou porque o barco não veio, ou porque o avião não apareceu. Isso não é possível. Não vejo como fazer isso se não tivermos este sistema. Portanto, eu não vejo este valor acrescentado que o deputado diz que o governo trouxe, porque realmente não trouxe valor acrescentado nenhum, tendo em conta que este problema principal não foi resolvido e não se vislumbra também, neste momento, que o problema fique resolvido a mais breve trecho. Certo, vamos para o ponto 3 direto ao ponto de hoje. O Primeiro-Ministro recebeu na Ilha do Sal uma delegação do Senado dos Estados Unidos que veio aprofundar a compreensão no que respeita à cooperação política, económica e de segurança com Cabo Verde. Regressaram, por aquilo que se diz na imprensa, regressaram impressionados com os níveis de governança, da qualidade da democracia de Cabo Verde, numa região
onde os atentados à democracia são frequentes, com constantes golpes de Estado. Vamos começar este ponto por si, António Monteiro. O facto de ter iniciado a visita a Cabo Verde, uma visita a 5 países da África, o facto de ter significado a visita por Cabo Verde tem algum significado particular para si? Para a USID? Eu penso que não, porque, repare, nós temos que ver onde é que fica geograficamente situado Cabo Verde. O ponto mais perto entre os Estados Unidos e a África, provavelmente é a Ilha Brava ou a Ilha de Santo Antão. Nesse momento não me recordo bem qual destas ilhas. Portanto, é mais fácil chegar a Cabo Verde do que chegar ao continente africano em si. Portanto, a comitiva dos Estados Unidos vieram e penso que fizeram bem. Até é preciso relembrar que há bem pouco tempo tivemos aqui o secretário de Estado norte-americano, o senhor Antony Blinken, que esteve também entre nós, esteve na cidade da Praia, e nós tivemos a oportunidade também aqui na Rádio Nacional de Cabo Verde, abordar essa questão. Daí que é sempre bom que tenhamos ilustres visitantes, e ainda mais visitantes que são amigos de Cabo Verde de longa data. Os americanos são amigos de Cabo Verde de longa data. Há uma cooperação sólida, forte, e regozijamos com estas visitas. Agora, nós não queremos continuar a ser equiparados sempre aos que estão abaixo de nós. Nós temos que ser equiparados, e nós temos que ter como objetivo maior é chegar ao topo ou ser equiparados com aqueles que estão muito mais à nossa frente, para podermos correr mais, podermos errar menos e, consequentemente, atingirmos níveis de democracia, atingirmos nível de qualidade de vida iguais àqueles que estão à nossa frente. Porque sempre que nós formos equiparados àqueles que estão a nossa atrás, países com golpes de Estados, países com um nível de pobreza extremamente acentuada, com nível de insegurança de longe pior, com questões a nível da educação, a nível da saúde, muito pior do que nós, eu acho que isso não nos deve dar nenhum orgulho. Não nos deve dar nenhum orgulho. O que nos deve dar orgulho é sermos comparados com aqueles que estão à nossa frente. E temos que trabalhar neste sentido para que, quando tivermos visitantes, ilustres visitantes, como os senadores norte-americanos que estiveram na Ilha do Sal e que o primeiro-ministro encontrou, para dizerem: sim senhor, vocês estão de parabéns porque estão quase a atingir a Noruega em termos de nível de vida. Vocês estão de parabéns porque estão quase a atingir o nível de vida da Islândia. Aí, todos os cabo-verdianos iriam sorrir. Teríamos todos sorrisos abertos, que seria uma sabura, como se diz aqui em São Vicente, uma sabura enorme. Mas enquanto tivermos a ser comparados com aqueles que estão atrás, não sei se isso deve nos orgulhar muito. Nós temos que trabalhar, porque eu costumo dizer que nós, aqueles que dormem com os seus doentes, é que sabem como eles passaram. Os dados, os valores internacionais, os dados estatísticos apontam num determinado sentido, mas é só ver um nível de pobreza que ainda nós temos. É ver o número de crianças que muitas vezes vão dormir sem possibilidades de beber um copo de leite. É ver o número de mulheres chefes de família, por exemplo, aqui em São Vicente, que perderam os seus empregos nos últimos tempos, que não sabem o que fazer, quer dizer, estão desesperadas, completamente desesperadas. Portanto, os números são frios, os números não conseguem transmitir de forma objetiva aquilo que muitas vezes a Joana, a Maria, a Antónia, a Isabel, ou o João, ou o Manuel, ou o Caetano passam, e, portanto, muitas vezes vamos embalados pelos números
e acabamos por esquecer que realmente temos ainda um trabalho gigantesco pela frente, que é trabalharmos, passa a redundância, no sentido de melhorarmos a qualidade de vida dos cidadãos, para que tenham saúde de qualidade, para que não vão ao médico consultar, depois ficam com a receita em casa, porque não têm como comprar remédio, porque a farmácia do Estado não tem os remédios para lhes dar, têm problemas de casa, não conseguem ter uma habitação condigna, os meninos que deveriam estar num jardim não conseguem ir porque os pais não conseguem pagar este mesmo jardim. Portanto, nós temos um trabalho ainda gigantesco pela frente e, independentemente dos abraços, dos sorrisos e dos elogios que possamos receber de quem quer que seja, temos que ter os pés fincados e firmes no chão para sabermos que a nossa realidade ainda tem um longo caminho pela frente para podermos dar satisfação aos cidadãos cabo-verdianos, acima de tudo e com maior ênfase naqueles que têm maiores dificuldades na vida, que tiveram, não tiveram a sorte, ou melhor, tiveram a desgraça da pobreza extrema ser-lhes uma companhia permanente. Obrigado, António. Carlos Lima, apenas uma ideia de rentabilizar a viagem, a oportunidade de aterrar em Cabo Verde mais depressa, ou como é que é? Ou terá algum sentido? Não sei se será por razões geográficas, que é plausível. Realmente, Cabo Verde tem essa situação geográfica que lhe favorece nesse aspecto, mas também pode ser por razões políticas. Eu acho que é preciso valorizar, sim, a cooperação com os Estados Unidos. Cabo Verde coopera com os Estados Unidos há muitos anos. É uma cooperação que tem dado bons frutos em muitas áreas. Eu falava há bocadinho da construção de portos, por exemplo, e nós tivemos 2 compactos do Millennium Challenge Account. Alguns foram sobre infraestruturas, mas outros foram também sobre a questão da água, da terra. E Cabo Verde foi também já beneficiado com um 3º compacto. Ou seja, isso demonstra que a cooperação entre Cabo Verde e Estados Unidos é sólida, ultrapassa os ciclos governativos e é preciso valorizar isso. Pode ser também que o fato de vir a Cabo Verde antes de ir para outros países africanos seja essa valorização política de uma cooperação de longa data que tem dado muitos bons frutos e que tem perspectiva de continuar a ser forte. Uma outra questão também é que Cabo Verde está ligado aos Estados Unidos por laços relativos à imigração. A nossa comunidade nos Estados Unidos é bem expressiva e tem dado um enorme contributo para o país nas mais diversas áreas. Portanto, eu vejo também como um sinal de que os Estados Unidos valorizam essa cooperação, os dirigentes do país valorizam esta cooperação da mesma forma que Cabo Verde valoriza esta ligação que nós temos. Há também a questão que neste momento é bastante importante, que é a questão da fiscalização das águas territoriais cabo-verdianas e do combate ao tráfico nesta região. Cabo Verde tem poucos ou quase nenhum meio de fiscalização e precisa contar com o apoio de vários países para que esta fiscalização seja feita. Um dos grandes financiadores deste esforço é os Estados Unidos, que tem um interesse muito grande também na segurança deste corredor onde nós estamos inseridos e que também leva a que essas relações sejam mais intensificadas. Nós precisamos desta cooperação neste domínio, porque Cabo Verde também não tem meios para fiscalizar todo o seu território no mar e, portanto, precisa deste apoio e dessa junção de esforços e de todo o suporte que os Estados Unidos têm dado, Estados Unidos e outros países, mas falando agora concretamente dos Estados Unidos, de todo o apoio que têm dado também para garantir a segurança nessa nossa região. Celso. Bom, rapidamente para dizer que para nós é um grande momento que demonstra de facto confiança
e valorização do desempenho e consolidação da nossa democracia, e não consigo ver que, pronto, nós só para chegarmos ao nível da Islândia ou da Finlândia, que é a nossa intenção, como diz bem o nosso colega, o meu amigo Monteiro, isto não se faz de dia para noite. Nós estamos a caminhar e todos os indicadores, sim, não nos compara apenas com os piores da nossa sub-região, mas nós estamos nos primeiros, nos lugares cimeiros do ranking, não só da nossa região, também quando comparado com as grandes economias. E, consequentemente, essa visita, do nosso ponto de vista, tem um ponto alto que foi divulgado um programa de cooperação com a New Hampshire National Guard na área de formação e assistência à nossa guarda costeira. Por exemplo, a formação dos pilotos do avião da guarda costeira, que deverá chegar este semestre a Cabo Verde e está realizado pelo New Hampshire National Guard. E foram também tratados outros assuntos, nomeadamente o reconhecimento do papel da diáspora nas relações com os Estados Unidos e também a atribuição do pacote regional e o desejo manifestado em termos de termos o regresso do Corpo da Paz, reconhecendo o excelente trabalho que fizeram no passado. Portanto, a cooperação foi objeto da conversação à vida, e esta vinda não penso que se resume apenas à nossa localização geográfica, mas sim, do nosso ponto de vista, ao excelente relacionamento que é histórico entre Cabo Verde e Estados Unidos, e está-se cada vez mais a sedimentar, a consolidar essa referência, essa relação, e consequentemente demonstra sim a confiança e o engajamento que os Estados Unidos têm, contribuindo de forma sustentável para o desenvolvimento da nossa economia, e não é apenas pelos nossos lindos olhos ou apenas porque não se reconhece, porque o desenvolvimento, ultrapassar das dificuldades, se nós não reconhecemos os indicadores, não é apenas também a percepção que nós temos, como diz muitas vezes o meu amigo, que é quem dorme com o seu doente, mas não, existem, então, desta forma não se justifica a existência não apenas dos organismos internacionais e também dos nossos organismos, que têm feito um trabalho árduo e reconhecido nacional e internacionalmente. Portanto, acho que levar o debate para este ângulo desvaloriza um pouco os ganhos e o que nós temos conseguido, independentemente da visão da oposição ser diferente da situação, mas nós não podemos levar um diálogo tão sério e objetivo, dizer que os números são números de facto, mas também refletem exatamente o que está a acontecer no momento. A pobreza não é uma coisa que se elimine dia para a noite, mas temos que reconhecer que temos uma diminuição da pobreza. E, de facto, eu estou de acordo, enquanto temos um pobre no nosso país, nós temos que, de facto, lutar para o efeito, e é o que está a ser feito. Por isso é que hoje nós temos o resultado à volta de um dígito. Por isso devemos reconhecer e não apenas dizer que os números são números e não se reconhece os ganhos que temos conseguido. António Monteiro, a dada altura da entrevista que os senadores deram para a comunicação social, depois de terem reconhecido os níveis de governança de Cabo Verde e a qualidade da democracia, falaram efetivamente do terceiro pacote. Estou a ouvi-lo mal, Levi. Certo. Falaram do terceiro pacote. Estou a ouvi-lo mal. E agora? Sim. Agora bem. Pois, dizia-lhe que... Sim, estava baixo. Não, eu estava baixo. Estava baixo, ok. Para continuar, falaram do pacote, do terceiro pacote do Millennium Challenge Account, que Cabo Verde vai começar a beneficiar dentro de algum tempo. E disseram que só, portanto, tem este tipo de comportamento em termos de ajuda a países bem governados. Disseram que, fazendo comparação a países africanos, onde há convulsão sempre, há golpes de Estado, Cabo Verde é um exemplo,
e manifestaram o desejo de uma cooperação regional. Pode-se pensar em algo parecido em que Cabo Verde possa ser pivô aqui nesta região? Bem, Levi, permita-me antes de responder a sua questão, dizer ao meu colega Celso que aqui nós não estamos a escamotear absolutamente nada. O que nós dissemos, e repetimos isso bastas vezes, nós ficamos sempre, mas sempre contentes quando as instituições ou personalidades internacionais nos cotam no melhor dos mundos. Ficamos contentes, né? Porque aumenta o nosso ego, aumenta a nossa vontade de sermos filhos deste país. Mas também nós temos que dizer que a realidade muitas vezes não é vista de forma clara por todos. E as estatísticas são estatísticas, pretendem muitas vezes retratar a realidade que se vive, mas muitas vezes este retrato não corresponde de toda a verdade. E o meu amigo Celso, que é um homem da área, sabe, por exemplo, se eu comer 4 galinhas, o Celso não comer nenhum, a estatística vai dizer que eu comi 2 e o Celso comeu 2. Mas haverá sempre essa realidade. Não, colega. mas não, estou a mostrar-lhe que os números, por isso que eu disse que os números são frios. E quem dorme com o seu doente é que sabe como ele passou a noite. Não é o vizinho do lado. Não são percepção, colega. Não é o vizinho do lado é que vem dizer, não, o teu doente dormiu bem. Não, eu é que dormi com o meu doente, tem que sair. Nós conhecemos a realidade nua e crua, porque os discursos que nós fazemos, a UCIT faz, desde a sua criação oficial em 1978, têm sido sempre neste caminho. É na defesa intransigente daquilo que deve ser a postura de um Estado perante o seu cidadão. Que os outros nos façam sentir elogiados, é bom. Que nós temos que responder de forma positiva para que da próxima vez que vierem nos continuem a dizer que estamos no bom caminho, é interessante, Celso. Agora, nós não podemos esquecer da realidade nua e crua. Crianças que vão dormir sem hipótese de beber um copo de leite. Crianças que vão para a escola de manhã, que se não for a refeição quente na escola, passam aquele dia sem ter uma colher de comida quente. Portanto, essa é a nossa realidade. Independentemente de termos em Cabo Verde um nível de vida para algumas pessoas interessante, é verdade. Mas ainda continuamos a ter um nicho de pobreza que temos que combater. E quando eu disse que a visita, nós ficamos mais perto dos Estados Unidos que o continente africano, é uma realidade nua e crua. E se estes senhores senadores quiseram visitar a CDO, em que Cabo Verde faz parte, é lógico que, de um ponto de vista meramente organizativo, Cabo Verde é mais perto. É claro que poderiam vir aqui primeiro porque está no caminho. E levar uma mensagem a partir de Cabo Verde para estes países que estão sempre em tumultos militares, com golpes de Estados sucessivos, é bom levar essa mensagem. Olha, vejam lá o país aí muito perto de vocês, pequenino, com menos de 500 mil habitantes, tem uma estabilidade política, apesar da nossa democracia, isso agora digo eu, precisar de outros cuidados, porque não é admissível, Celso, que tenhamos pessoas com medo de participar na vida política porque sentem-se ameaçados no trabalho ou porque podem não ter trabalho. Portanto, isso que raio de democracia, desculpem a expressão, que raio de democracia é esta? Não pode. Portanto, nós é que estamos aqui, é que sabemos, conhecemos a realidade, Celso, temos que ser humildes o suficiente para reconhecermos que, apesar dos nossos avanços, ainda continuamos a ter um caminho enorme, um tremendo caminho pela frente para podermos atingir o patamar que temos que almejar, que é compararmos com a Islândia, compararmos com a Finlândia, compararmos com a Suécia, compararmos com a Noruega, porque, repare, países já
que em menos de 25 anos transformaram completamente. E nós já vamos a caminho de 50 anos como país independente. E ainda não conseguimos trabalhar no sentido de termos, pelo menos, a pobreza extrema reduzida a zero. Obrigado, António. Portanto, respondendo a sua... Permita-me responder a sua questão. Agora fica para depois, agora fica para a próxima ronda. Ok, obrigado. Carla Lima, o que é que lhe parece este desejo de uma cooperação regional expresso por esses senadores? Bom, a cooperação regional de Cabo Verde dentro da nossa sub-região, eu acho que é uma realidade. O que precisa é ser incrementada, embora tenha alguns condicionalismos. Agora, eu acho que essa ideia de cooperar com a região e começar por Cabo Verde não é uma ideia nova. Mesmo em relação aos Estados Unidos, já tinha acontecido também em relação à Europa, de incluir nessa cooperação regional Cabo Verde juntamente com a CDAO, como deve ser. Aliás, Cabo Verde faz parte desta sub-região. Agora, há algumas coisas aqui trazidas pelo deputado António Monteiro que eu tenho que concordar. Primeiramente, na questão de essa comparação com os países da sub-região, Cabo Verde é um país que, até onde sabemos, nunca teve golpes de Estado. Ou seja, essa disrupção da normalidade ou essa sequência disruptiva que tem acontecido em vários países da sub-região é algo que nós nunca tivemos. Então, é nossa obrigação também ter melhores indicadores em termos de democracia, em termos de liberdade, em termos de qualidade de vida, sim. Portanto, não é uma novidade quando nós, comparado com alguns desses países, não todos, inclusive, tínhamos melhores indicadores. Não é algo que nos vai fazer regozijar particularmente, porque temos todas as condições para estar. E temos as condições para estar mais avançados ainda nesses indicadores que eu já falei, da democracia, da liberdade, da estabilidade e da segurança. Porque nós nunca nos confrontamos com alguns dos problemas, nomeadamente de golpe de Estado e de conflitos que alguns desses países já se confrontaram. Então é preciso, para lá desses elogios, sim, olhar para a nossa realidade, olhar para aquilo que conseguimos, sim, mas também para aquilo que ainda não conseguimos e que estamos a ter dificuldade em conseguir. Estamos a falar, sim, da qualidade de vida das pessoas, estamos a falar do rendimento das pessoas, das dificuldades que os cabo-verdianos têm encontrado nos últimos tempos com o aumento do custo de vida, com os problemas relacionados com o desemprego, que tem também dificultado a vida dos cabo-verdianos. O deputado fala nos indicadores de pobreza, que é preciso dizer também que esses dados não podem ser considerados ainda oficiais, porque o deputado sabe, porque é a sua área, o inquérito sobre as despesas e as receitas ainda está a decorrer. Então nós temos dados fiáveis, sim, mas temos dados fiáveis relativamente a 2015. Temos que esperar pelos dados oficiais do inquérito para termos a certeza de que realmente aquilo que o deputado diz em relação à diminuição da pobreza, a diminuição do desemprego, é realmente uma realidade. Enquanto não temos esses dados oficiais, eu fico com eu falava da qualidade de vida das pessoas, do aumento do custo de vida, e relacionei com o emprego. O deputado entendeu muito bem. Entendeu sim. O que eu dizia é isso. O deputado terá que esperar por esses dados para nos dizer que houve realmente uma redução da pobreza, que não houve aumento do custo de vida das pessoas. Enquanto não tivermos esses dados oficiais, eu fico com a percepção do deputado António Monteiro. Porque o que nós vemos em termos de realidade, de constatar nas ruas, nos bairros e nas cidades, é realmente um nível de pobreza que não é compatível com o desenvolvimento que Cabo Verde teve nos últimos tempos. Celso pedia uma apreciação sobre este desejo dos senadores de uma cooperação regional. As respostas foram para outros. Eu acho que este desejo, eu aproveito aqui para dizer que
todos nós devíamos estar aqui a reconhecer o papel de Cabo Verde na conjuntura mundial, porque para nós esta aproximação demonstra que nós temos uma democracia. Não existe democracia perfeita, como está-se aqui a fazer referência, porque para nós reconhecimentos são incentivos para continuarmos a trabalhar para a resolução do problema daqueles, sobretudo, onde ainda não conseguimos atingir. Quem é capaz de dizer aqui um país onde nós não temos desemprego, onde nós não temos pobreza? Quando o colega diz também que ainda, não, utilizando a expressão do colega Monteiro, raio de democracia, que existem pessoas, pronto, ele diz que conhece, nós também conhecemos a realidade, porque lidamos também com as pessoas. Eu acho que não é justo dizer que a UCID é que conhece, não, nós também conhecemos a realidade e estamos a viver e estamos inseridos neste país. E dizer que os números são frios, são sim, são indicadores que são calculados tendo como referência as pessoas. Por isso, não posso concordar consigo quando faz todas essas percepções, eu volto a dizer, percepção, nada, ou achismo, porque não existe nada a dizer que as pessoas não participam porque têm medo. Qual é o estudo? Porque ouviu 2 ou 3, exatamente como diz, se 4 come, 1 pode não comer, é exatamente isso. Se uma minoria diz, não dá para tirar ilação porque está aqui a tirar conclusões do nosso ponto de vista desviado. Relativamente à colega Cara dizer que não, existe um inquérito implementado pelo Banco Mundial. E se vocês sempre celebram quando são aspectos negativos, e esses existem, estão na página do INE que demonstra claramente a diminuição dos dados. Agora, não existindo, porque este inquérito faz referência às despesas de receitas familiares, só se faz de 5 em 5 anos. E, portanto, nós não podemos dizer que não temos. Existem inquéritos de segmentos que disponibilizam. E, relativamente ao emprego, não faz nenhum sentido dizer despesas de receitas familiares. Portanto, acho que devemos debater, sim, com seriedade, com objetividade e com dados. Existem dados. Se não quer utilizar porque não é favorável, não utiliza. Agora, confundir a opinião pública que não existe, acho que não faz sentido. Portanto, nós devemos sim dizer que esta aproximação demonstra que os Estados Unidos continuam a valorizar Cabo Verde, continuam a valorizar o desempenho de Cabo Verde, e nós temos implementado políticas, sim, para diminuição, e os dados demonstram isso. Dizer que não é não reconhecer as instituições. E nós temos aqui instituições sólidas, Banco de Cabo Verde, Instituto Nacional de Estatística, Ministério do Planeamento, a reconhecerem isto. E ainda, o último o relatório do fundo diz claramente: o desempenho macroeconómico de Cabo Verde tem sido impressionante durante a implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável adotado. O crescimento económico tem sido robusto, impulsionado principalmente por uma forte performance na área dos serviços, particularmente turismo, construção e na indústria. Temos aqui diversificação. Meus senhores, eu acho que devemos, sim, seguir, porque nunca foi dito que já foi feito tudo, que já se eliminou a pobreza, mas que estamos no caminho certo para o fazer. E ultimamente, com a implementação, temos uma visão, a implementação do programa Fundo Mais, e temos uma meta para a sua eliminação. E todos devemos trabalhar conjuntamente para o efeito, porque, de facto, onde existem pessoas com dificuldades, reconhecemos que existe, sempre existiu e vai existir, nós temos que trabalhar arduamente para a sua eliminação. Certo, vamos para o último ponto deste debate. No Senegal, portanto, o Senegal tem novo presidente, toma posse hoje. Também há tomada de posse em Portugal pelo primeiro-ministro, para o governo, melhor dizendo. Mas focando no Senegal, portanto, toma posse o novo presidente, é o candidato do partido PASTEF, Patriotas Africanos do Senegal pelo Trabalho, Ética e Fraternidade. É um partido fundado em 2014 por jovens executivos da administração pública senegalesa, do setor privado, das profissões liberais, do ensino e dos empresários que, na sua maioria, nunca fizeram política. Vamos começar por si, Carla Lima. Este pode ser um exemplo inspirador para os restantes países africanos? Bom, muito rapidamente, antes de
de responder, dizer ao Sr. Deputado que eu em nenhum momento tentei confundir a opinião pública. Apenas lhe disse que o inquérito está a decorrer e que não está. Não, os dados consolidados não existem. E o senhor sabe que sim. Portanto, ninguém está a tentar confundir a opinião pública. Aliás, o próprio deputado reconheceu que este inquérito não terminou ainda, está a decorrer. O que eu queria dizer em relação a essa questão do Senegal é que é de se regozijar que as eleições no Senegal tenham decorrido na normalidade, sem nenhum incidente, e que muito rapidamente se conseguiu apurar os resultados e um vencedor. Senegal, nos últimos anos, tem-se mergulhado numa crise política, houve protestos, confrontos violentos, prisões e entendemos e fazemos votos que estas eleições e a eleição do novo presidente seja o início da retoma da normalidade e que a partir daí se consiga seguir no caminho da normalidade, aliás, que era uma marca do Senegal. O Senegal antes era reconhecido como uma das democracias mais sólidas da região oeste africana e esperemos que isso seja também retomado agora após esse período de eventos conturbados, se possa ter realmente essa estabilidade e esta normalização para que o povo irmão do Senegal também possa avançar e haja desenvolvimentos. Relativamente ao novo presidente, nós teremos que esperar para ver. Como disse o Levi Salomão, o novo presidente vem de uma outra experiência, não tem experiência política, ele era sindicalista, envolveu-se muito recentemente, tendo em conta o período dos outros políticos a que estamos acostumados, mas há uma expectativa muito grande. Ele também tem ideias muito interessantes relativamente não só ao Senegal, mas também à sub-região. Ele já foi avançando que pretende fazer reformas profundas relativamente à questão monetária no país, a questão da moeda, do CFA, e que serão também medidas que eu entendo que terão reflexos nos outros países, nomeadamente os países que partilham a mesma moeda com o Senegal, por exemplo. Vamos ter que esperar para ver essas medidas a serem implementadas, isso falando em termos de economia e de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Em relação à questão política, é um excelente sinal de estabilidade, de normalização, ver que as eleições decorreram de forma tranquila e que o Senegal já tem um novo presidente e está no caminho para a total normalização das relações políticas no país. Certo. Não, rapidamente para dizer que, quando eu disse, antes de entrar diretamente à questão, para dizer que de facto está assim, porque sabe que existe um inquérito muito objetivo e contínuo e esse inquérito permite calcular os indicadores e os organismos internacionais o usam, portanto, porque é que o PICV não leva em consideração? Não, para dizer que nós registramos com muita satisfação a eleição no Senegal e também, após a divulgação dos resultados, não se registrar nenhuma intranquilidade, os partidos políticos reagiram com naturalidade e aceitaram os resultados, o que é um bom sinal, porque se recuamos uns meses atrás, Senegal estava em tumultos, e com os resultados acho que já se regressaram à paz, que é o desejável, porque nós temos um país que nos é próximo e que também pode trazer muitas vantagens não só para a sub-região, mas também para Cabo Verde em particular, e eu pessoalmente tenho muita expectativa relativamente às eleições, porque decorreu num clima de tranquilidade, de respeito mútuo, e desejo que assim continue. E relativamente ao candidato e atual presidente da República, considero que, independentemente da sua juventude, tem uma experiência na área económica, na área tributária, e também desempenhou um papel
nem considero sindicalista, mas um ativismo muito, muito forte e que levou sobretudo os jovens, que é a esperança do país, a acreditarem na sua política e votaram massivamente, e o resultado foi conseguiram na primeira volta. E também espero que esta situação seja condicionante para toda a sub-região, porque nós precisamos, de facto, de ter, porque temos países preponderantes, nomeadamente Mali, Burkina Faso e outros países da sub-região, que também, levando em consideração o exemplo do Senegal e de outros países, restabelecem a paz e tragam a tranquilidade e o desenvolvimento, não só para o país e também para a nossa sub-região, que tanto necessitamos. António Monteiro, as suas apreciações sobre o resultado das eleições e a tomada de posse agora, portanto, neste novo ciclo político que se abre no Senegal? Levi, permita-me rapidamente sobre o tema que me colocaste há bocado. Responder rapidamente para dizer o seguinte. Quer dizer, nós temos que aproveitar... Não se esqueça deste tema também que eu coloquei agora. Nós temos que aproveitar, porque repare, nos Estados Unidos da América, segundo informações, há mais de 1 milhão de cabo-verdianos. E eu pergunto, nós temos estado virado para os Estados Unidos? Não. Nós temos estado virado para outras paragens, para outras latitudes. Portanto, quer dizer, a conversa tem que ser consentânea com aquilo que nós executamos. Cabo Verde tem muitos cabo-verdianos nos Estados Unidos e se nós pudermos trabalharmos mais aprofundadamente com os Estados Unidos, o país só tem a ganhar com isto. Relativamente às eleições no Senegal, pronto, eu normalmente não gosto muito de meter colher na questão dos países alheios, mas eu queria dizer o seguinte: venceu um candidato antissistema. Venceu um candidato antissistemas, pelo menos é o que dizem. O que nós vamos esperar é que ele consiga realmente trabalhar no sentido de acudir com todas as aspirações do povo senegalês, que é um povo amigo, que é um povo que nos momentos difíceis das ilhas de Cabo Verde sempre acolheu os cabo-verdianos, tratando-nos bem naquelas paragens, e espero que este presidente tenha a capacidade para trabalhar no sentido dos senegaleses poderem reconhecer nele realmente alguém que veio para ajudar a melhorar a vida de cada senegalês. E esperar também que com este presidente as relações entre Cabo Verde e Senegal, acima de tudo a nível da saúde, a nível das trocas comerciais e a nível das ligações em termos de transportes, quer seja aéreo, quer seja marítimo, e acima de tudo os transportes marítimos, seja uma realidade para permitir a troca que outrora existiu com bastante profundidade entre estes dois países. É um exemplo que a África, no seu todo, deveria seguir, porque a África tem que acreditar mais nos seus quadros jovens e temos que ter uma África com a capacidade de politicamente poder inovar e politicamente poder responder de forma profunda, de forma muito, muito, muito forte com as aspirações dos africanos. Porque não é normal um continente como o nosso, o africano, extremamente rico, extremamente poderoso em termos de riquezas naturais e ter a vida que têm os seus cidadãos. Isto é uma angústia e, portanto, vamos colocar alguma esperança no Senegal com este novo presidente e esperar que faça melhor para o Senegal. Muito obrigado. Resta-me agradecer a todos por terem vindo ao Direto ao Ponto de hoje. Nós estivemos aqui em estúdios na praia a deputada Carla Lima do PICV, Celso Ribeiro do MPD e no Mindelo António Monteiro da UCIT. Continuação de boa tarde. Direto ao ponto. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto.